Olá! O desenvolvimento de uma região depende de muitos fatores: investimentos financeiros, tecnologia, infraestrutura, valorização da mão de obra, capacitação de profissionais. Tudo isso são elementos que geram riqueza, mas que dependem direta ou indiretamente da produção de conhecimento. Não se pode fazer crescer uma região quando não se conhece suas potencialidades, quando não se sabe exatamente onde investir ou que ações são necessárias para chegar ao progresso. Este é um dos temas do programa Conhecer de hoje. Veja os destaques. O saber como fonte de trabalho. Centro de Pesquisas em Aquicultura do DENOX produz o conhecimento necessário para viabilizar produção constante e em grande quantidade nos reservatórios nordestinos. Água o ano todo. No interior do Rio Grande do Norte, represamento temporário oferece garantia hídrica para a região se desenvolver. A agricultura familiar é a principal atividade que move a economia. Profissional reconhecido. Conheça a emocionante história de um cearense autodidata de 93 anos, que dos canteiros de obras passou a doutor com diploma. O programa Conhecer está no ar. A pesquisa é fundamental ao desenvolvimento. É a partir dela que surgem alternativas para problemas antes sem solução. Aqui no Ceará, o Centro de Pesquisas em Aquicultura, que funciona no município de Pentecoste, desenvolve estudos que ajudam a garantir produtividade, emprego e renda no semiárido. O foco são os peixes e tudo o que pode ser feito a partir deles. Depois da criação do centro, Pentecoste passou a ser visitada por pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Os ares do progresso a partir da ciência mudaram a rotina da cidade interiorana. O rio mais parece um pântano. O barco do pescador solitário se perde na manhã de névoa densa. A paisagem remete a um Brasil frio, onde os termômetros marcam temperaturas abaixo da média tropical. Mas é só o sol ficar mais alto para o lugar revelar sua verdadeira identidade climática. A névoa provocada pela umidade do ar é vencida pelo sol forte de Pentecoste, no norte cearense. E o semiárido, com ares de sul, se mostra. Imagens diferentes, mas igualmente belas, como a do açude Pereira de Miranda. O reservatório, com capacidade para armazenar 395 milhões de metros cúbicos, é o coração desse lugar. Bombeia água para o abastecimento humano, para irrigar plantações e para garantir o desenvolvimento da piscicultura. O Centro de Pesquisas em Aquicultura, Rodolfo Fonhering, leva o nome do pai da piscicultura. Começou a ser construído na década de 70 e foi inaugurado em 1985. Hoje é um dos mais importantes centros de estudos especializados do Nordeste. Para o pesquisador Pedro Eymar, responsável pelo centro, esse espaço perpetua a relação do DENOX com a produção de peixes, que começou bem antes de tudo isso existir, em 1932, quando foi criada uma comissão técnica de piscicultura. Pedro Eymar conta que a comissão nasceu para enfrentar um desafio: tornar os reservatórios da região produtivos. O próprio ministro Zé Américo de Almeida, que foi o articulador dessa comissão técnica de piscicultura, ele dizia que achava que os açudes que o DENOX construía naquela época estavam servindo para refletir estrelas. Então, essas eram as forças que nos chegavam no sentido de fazer com que a gente procurasse uma utilização maior para os açudes. E uma das coisas de maior visibilidade teria sido, então, a piscicultura. A partir daí, começou o trabalho com peixes regionais, depois vieram os amazônicos e em 1970 o DENOX decidiu investir na tilápia, hoje carro-chefe da produção. No Centro de Pesquisas é possível produzir 100 mil larvas de tilápia em um só dia. Fartura de peixes nos açudes e na mesa dos cearenses.
Mas não é só a tilápia que habita essas águas. A lista de peixes produzidos natural ou artificialmente no centro de pesquisas é grande. Dos mais populares, como o cará preto, ao gigante amazônico pirarucu. Passando pelo tucunaré, curimatã, apaiari, pirapitinga, bodó, pacu-caranha, traíra. Isso sem falar no vistoso camarão-pitu. Para garantir a variedade e a produtividade nos 11 hectares de áreas inundadas, foi preciso unir manejo e ciência. No Laboratório de Genética Molecular, são desenvolvidos programas de melhoramento das principais espécies cultivadas, o que assegura a qualidade da produção no futuro. No Laboratório de Estudos em Alimentação é elaborado o cardápio dos peixes. São pesquisas que buscam a ração perfeita, rica em nutrientes e produzida em abundância e a baixo custo. Já no Laboratório de Tecnologia do Pescado, o foco é a alimentação humana. Aqui são desenvolvidas técnicas de aproveitamento total do peixe, do filé ao couro. Nada é desperdiçado, nem mesmo a carcaça. A carne que ia para o lixo vira alimento. O centro de pesquisa não é utilizado apenas por técnicos e estudiosos. Todo esse espaço também funciona como um grande laboratório. Estudantes do Ceará e de outros estados do Nordeste vêm até aqui para colocar em prática o que aprendem na sala de aula. Essa turma está no primeiro ano do curso de Engenharia de Pesca. Toda semana eles vêm ao centro para uma aula prática. Experiência valiosa. Me sinto bastante privilegiada, por ter a oportunidade de, logo assim que eu ingressei na faculdade, poder ter acesso às técnicas, e o aprendizado é bem maior, porque o que a gente vê na sala de aula, a gente acaba praticando aqui, e isso torna o mercado de trabalho para a gente muito mais acessível. Henrique já sentiu na pele os ossos do ofício. O machucado na perna foi resultado de um pequeno embate entre ele e um peixe. No manejo num viveiro, um animal se debatendo, me jogou contra a parede e ocasionou isso aqui na minha perna, no caso. Mas acontece, ossos do ofício, como dizem. Continuo indo e a vontade de aprender é maior. No caso de Marlon, a experiência mais marcante até agora foi a sensação do saber. O futuro engenheiro aprendeu aqui a se comportar como profissional. Na própria prova, numa cadeira da faculdade, era sobre você ser já um engenheiro formado. Você tinha que falar sobre uma espécie de peixe. Como eu já venho trabalhando com o pirarucu, eu falei sobre essa espécie e acabei andando muito bem. Os estudantes ficam alojados no próprio centro de pesquisas, que mantém estrutura com quartos e refeitório. O espaço também é utilizado pela comunidade, que participa de cursos periodicamente. Aqui se aprende que a piscicultura é uma atividade rentável. O que os produtores aprendem lá no centro de pesquisas é colocado em prática com sucesso. Esse cultivo, por exemplo, é resultado do conhecimento adquirido pelo Valdemir Aleixo. São 130 tanques que produzem, em média, 12 toneladas de tilápia por mês. Valdemir passou de pequeno produtor de frutas a gerente de piscicultura. Aumentou a renda da família e encontrou prazer no trabalho. Foi onde eu vi sucesso. Graças a Deus, sou apaixonadíssimo por tilápia. Feliz de estar junto com o nosso tilápia. Quero mais sair dessa área não. Daqui a pouco, água o ano todo. No interior do Rio Grande do Norte, represamento temporário oferece garantia hídrica para a região se desenvolver. A agricultura familiar é a mola propulsora da economia.
O sertão pernambucano é um canteiro de obras da integração do Rio São Francisco às bacias do Nordeste Setentrional. Os trabalhos começaram em Cabra-Obró e o Batalhão de Engenharia do Exército já executou mais de 17% do canal de aproximação de 2 quilômetros e 25% da barragem de Tucutu. O mais importante projeto de infraestrutura hídrica do Ministério da Integração Nacional prevê a construção dos canais Norte e Leste, que vão levar água para 12 milhões de pessoas nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará. A integração será possível com a retirada contínua de 26,4 metros cúbicos por segundo de água, 1,4% da vazão garantida pela barragem de Sobradinho, no trecho do rio onde será feita a captação. A agricultura familiar, constituída por pequenos e médios produtores, registra o maior aumento de produtividade no campo nos últimos anos no Brasil. Na década passada, foi o segmento que mais cresceu e hoje responde por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. 85% dos estabelecimentos rurais do país são familiares, o que prova a força da atividade. Mas, para o produtor familiar ocupar seu espaço na economia, é preciso apoio governamental, seja em tecnologia, capacitação, acesso a crédito, oportunidade de comercialização, transporte, energia e, claro, água. O que não tem sido problema no interior do Rio Grande do Norte. Graças ao represamento temporário do rio Gangorra, famílias são abastecidas e o campo está sempre produzindo. Esta imagem prova a generosidade da terra nordestina. Ela pede tão pouco para nos dar uma visão tão rica. A natureza do semiárido brasileiro é assim. Basta a atenção do homem para ela mostrar viço. Viver no semiárido é um desafio diário, num contraste entre a perseverança do sertanejo e a adversidade do clima, que garante chuva apenas por alguns meses durante o ano. Por isso, não há mistério para o homem do campo. Quando o céu resolve descansar, é necessária uma ajudinha aqui na terra. O bom daqui é irrigação. A gente tendo água, esses baixos aqui, dá uma produção beleza, de tudo que a gente plantar. Seu Valdemar está falando do município de Rafael Fernandes, no interior do Rio Grande do Norte, a 400 quilômetros da capital e a apenas 9 quilômetros de Pau dos Ferros, principal cidade do Oeste Potiguar, que converge economicamente outros 40 municípios. Rafael Fernandes tem um potencial hídrico de destaque. Como está situado numa área de depressão, possibilita o acúmulo de água em pequenos e médios reservatórios. Um deles é o açude Gangorra, também conhecido como Santana, administrado pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Um espaço com capacidade para 7 milhões de metros cúbicos de água, onde a natureza se mostra por completo, sem timidez. Aqui no açude Gangorra é executado um projeto que está conseguindo converter a desesperança dos meses de seca em investimentos no campo. Com o mecanismo do represamento temporário do rio ou simplesmente perenização, a água que está no reservatório segue um caminho cuidadosamente estudado e preparado e chega até as comunidades. Quando é na época de escassez, durante os meses de seca, a gente instala 2 cifrões, que são os canos de 75 milímetros, para soltar a água do reservatório. Quando o lençol está baixo, ela alimenta o lençol e aumenta a capacidade do lençol, aumentando a capacidade de água dos cacimbões. Porque nesses cacimbões, as bombas, elas jogam água nas caixas de distribuição nas comunidades, que nessas caixas elas vão distribuir água para sanear água para todas as casas. Isso é possível com a união entre poder público e comunidade. O DENOX controla a vazão e determina o período em que o represamento pode ser executado. Os produtores, por meio das associações, bancam os custos dos equipamentos e das instalações. O resultado dessa parceria são 300 famílias do Vale do Gangorra abastecidas com a água perenizada do rio. Não ter só de chuva aqui, não tem como só de chuva não, tem que ter os cacimbão aí. Os benefícios do represamento temporário vão além do abastecimento. Eles movem a economia de Rafael Fernandes com irrigação de frutíferas
frutíferas e horticultura, potencial que está começando a se desenvolver no Vale. O maracujá está vendo que na qualidade dele dá boa, né? Os outros produtos também? Também dá. Alface, cheiro verde, pimentão, pimentinha de cheiro. Da terra para o consumidor. O que seu José Ferreira colhe no campo, a esposa vende na cidade, no pequeno comércio do casal. É a família trabalhando e lucrando unida, com produto fresquinho no balcão. O que eu compro, eu vou ter que vender mais caro, né? E o que a gente planta, vende mais barato. Esse é o puro ciclo do desenvolvimento sustentável, que os pequenos se mostram protagonistas. Aqui nós temos um exemplo concreto da força da agricultura familiar. O que sai da terra atende os consumidores, mas está presente também na casa de quem produz. A laranja, o milho e o feijão alimentam as famílias e garantem fartura constante. O capim-elefante é ração para o gado, que desenvolvido também volta em benefícios para o homem. O que nós encontramos nessa plantação é prova de que não é possível desperdiçar potenciais. Dona Protásia sabe bem disso. Você está vendo aqui o milho, que é uma beleza, né? Motivos do sorriso largo é ver o chão sempre brotando e os currais bem movimentados na porta de casa. Com um estoque desses, a tranquilidade é garantida. O leite, o queijo, a gente faz o queijo. Tem a nata, a gente vende. Ovo, a gente planta, cria as galinhas. Tem muito ovo, às vezes a gente vende. Quando sobra do consumo, a gente vende. Graças a Deus, é uma casa de fartura nossa, graças a Deus. No centro da fartura está a banana. A água do rio Gangorra, que chega pelas tubulações, permite que esta fazenda produza até 60 mil unidades por mês. Escoadas por meio da compra direta, as frutas se transformam em merenda escolar. Graças também à perenização do rio, a pecuária se tornou atividade consolidada. Nesta propriedade do maior produtor da região, o caprino é eminentemente de corte. As cabras e bodes da raça boé são destinados ao mercado local do município de Rafael Fernandes. Além disso, os filhotes são vendidos a associações de produtores e o destino deles é reprodução. Aí tem comércio, aí tem mercado. Você não tem caprino para abastecer. Se você tiver hoje 10 caprinos para vender, para corte, você vende. E aqueles melhores, sai com a genética melhor, a gente vende para reprodutor, vende às associações, a produtores que estão criando, interessa, vê a produção da gente aqui, vê o rebanho. O gado bovino é destaque por estes pastos, com uma produção leiteira de 160 litros por dia. O incentivo do governo federal faz 100% da produção ter destino certo. Vende para o laticínio aqui de Paulo do Serra, também do programa do governo federal, através do governo do estado, que depois a gente vende o leite lá, eles pasteurizam, né, e distribuem nas cidades. O senhor disse que essa ajuda do governo federal em relação ao leite é fundamental, né? Aqui, se não for o programa do governo federal, nós não temos mercado para mandar esse leite. A garantia hídrica permite aos produtores fazerem investimentos no campo, mas o receio insiste em bater a porteira. É que o represamento da água ainda é temporário para não prejudicar as famílias que estão a montante, ou seja, acima da barragem. O ideal seria um mecanismo para tornar a perenização de fato permanente. O projeto já existe. Levantar essa parede, aí em torno de 80 centímetros, formar aquele dente. Esses 80 centímetros aumenta o reservatório e colocar uma porta d'água aqui para soltar água ao longo do rio em torno e fazer barragens sucessivas para fazer esse barramento. Melhora o manancial, todo o lençol freático vai ficar abastecido e perenizado o ano todo, dando segurança para os produtores, segurança hídrica para todos os produtores e também para as famílias que são consumidoras. Entre pescadores e produtores da região, é grande a expectativa pelo aumento da parede do açude e a garantia de mais água. Estamos esperando, né? Vindo nós já recebemos. Abaixo de Deus, a irrigação dá certo. Dá certo. Tendo água, dá certo.
Daqui a pouco, doutor aos 60. Vamos conhecer um cearense de 93 anos de idade que dedicou metade da vida aos canteiros de obras espalhados pelo Nordeste. Um autodidata que passou de porta-baliza a advogado. Um dos brasileiros mais lembrados quando se fala em Nordeste é, na verdade, carioca. Euclides da Cunha escreveu a obra Os Sertões, texto rebuscado que fala do que há de mais simples, o homem do sertão brasileiro. A obra, publicada em 1902, é dividida em 3 partes: a terra, o homem, a luta. A história se passa no interior da Bahia e os personagens são jagunços, sertanejos e Antônio Conselheiro, o líder de Canudos. A ascensão e a queda da aldeia sagrada são retratadas na obra, marco na literatura brasileira, onde o sertanejo nordestino é descrito por Euclides da Cunha como, antes de tudo, um forte. O Nordeste desenvolvido que nós vemos hoje foi construído à custa de muito suor. Projetos, logística, incontáveis horas em canteiros de obras para erguer uma infraestrutura capaz de gerar progresso. O alicerce de tudo isso são os trabalhadores, pessoas que encontram na região um emprego, mas também razão de existir. Um deles é um cearense de 93 anos de vida, quase metade dedicada ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas. O aposentado autodidata se emociona ao lembrar da repartição que lhe deu trabalho, dignidade e anel de doutor aos 60 anos de idade. Eu não tinha contato com gente da cidade. Às vezes eu até corria com medo de gente. Quando o Juscelino veio inaugurar o Pentecoste, todo mundo viu o Juscelino, menos eu. Que eu estava esfalfado, deitado na cama. Quando o Zé da Paz chegou, ele falou, formalizou isso de novo, disse, Zé da Paz, seu Edson tem permissão para sair daqui a hora que ele quiser, ele vai estudar. Olha como eu ganhei alma nova, né? As declarações definem bem a trajetória profissional de Edson de Souza Aguiar, contada numa conversa quase ao pé do ouvido em sua residência na comunidade Lagoa do Mato, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. O ambiente bucólico é refúgio do cearense natural de Canindé, que contribuiu na árdua tarefa de tornar o Nordeste terra farta como funcionário do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Nascido em 1915, ano de seca e de poucas perspectivas, foi obrigado a desde cedo pegar no batente. Como porta-baliza de vante. Meu pai era nivelador e eu fui trabalhar na mesma turma dele, a título de ajuda na manutenção da família. Ele se define como um nordestino ousado, mas certamente é bem mais que isso. As atividades desempenhadas ao longo da vida foram mais de 40. De fotógrafo, artesão e ferreiro, a construtor de estradas, advogado, procurador federal. Mas até aí foram muitos caminhos, um deles determinante. O meu santo tio Antônio de Souza Aguiar me telegrafou dizendo que tinha um emprego para mim no DENOC. Aí eu não contei até 3. Fui para Quixarambi, meu pai morava lá. Aí eu fui fiscalizar açudes, fui trabalhar na topografia. Estudei 40, 50, 60 açudes. A jornada no departamento era pesada, fiscalizando açude, realizando serviço de topografia ou como mestre de obras. As experiências proporcionadas pela vida rústica de um desbravador do semiárido nunca mataram sua sede de conhecimento. O já cinquentão ainda não havia se conformado com a ausência dos estudos nos bancos escolares. Eu disse, doutor, o senhor podia me arranjar, quer dizer, me permitir sair daqui 1 hora antes da tarde? Eu reponho essa hora na hora do almoço, se o senhor quiser. Ele disse, seu Edson, o senhor nessa idade querendo estudar, seu Edson? O cursinho mais barato que eu encontrei foi na Fênix Caxiral. Quando chegou a minha vez, ele disse, cadê seu currículo? Que é isso, doutor? Eu sei lá o que é isso. Currículo, rapaz. Não sei não. Para mim eu não sei. Só fui alfabetizado pela minha tia quando eu tinha 4, 5 anos. A vida poderia ter dado rasteira no sonho, mas o sertanejo provou ter raiz forte. A maior nota que saiu dessa turma todinha foi um 6.
Foi um assombro, saiu uns 6. Cheguei lá e disse, olha, o senhor mentiu para mim. Está ouvindo o que é que eu estou dizendo? O senhor mentiu. O senhor disse que não tinha currículo nenhum, não tinha nada. Você vai me contar a sua história. Doutor, quando eu trabalhava na topografia, a hora do almoço, todo mundo não vai para casa, almoça no campo mesmo, tem uma moita, vai dormir o soninho ali debaixo. Eu pegava um pau, uma machadinha, lavrava, deixava um lado certo, uma face certa, pegava o carvão do fogo que tinha feito o café, tirava o retalhinho de jornal do bolso e ia copiar aquilo, um carvão e um pau, porque ninguém tinha direito a lápis nesse tempo. E depois, doutor, eu comecei a ler aquela literatura de cordel, a história do Lampião, do Padre Cícero, do Pavão Misterioso. Eu li aquilo soletrando. A força de vontade o guiou, sem sobressaltos, dos primeiros passos no ginásio ao anel de doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Fiz ginásio, fiz científico e fiz faculdade em 6 anos e meio. A coroação da capacidade nata do homem sertanejo veio com a aprovação no concurso para Procurador Federal do DENOX, cargo que ocupou até a aposentadoria. As mais de 4 décadas de trabalho dedicadas por seu Edson Aguiar ao DENOX não podem ser perdidas no tempo. Por isso, tudo vai ser registrado num livro. Aqui estão os primeiros rascunhos que contam desafios, aprendizados, uma vida dedicada ao Nordeste. O autor pretende lançar o livro em homenagem ao centenário do DENOX em 2009. O trabalho será o 4º do cearense como escritor, que já passeou pelo mundo da literatura em contos e em obras também de cunho biográfico. Mas certamente nenhum deles vai tocar tanto sua alma. Quando eu estava nas últimas, na seca de 42, com a família já semi-numerosa e não tinha para quem apelar, eu fui admitido pelo DENOX na seca de 42 e daí para cá nunca mais soltei a mão. O DENOX foi tudo para mim. Eu hoje sou de nível superior, eu agradeço o DENOX. O programa Conhecer se despede aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.